Bem, meus amigos, muito bom dia. No ar, saudações comigo, Moreira Serra, e hoje a gente tem uma entrevista muito especial. Uma entrevista muito especial, um jovem que já não é jovem advogado, tão jovem advogado assim, por conta da experiência. Mas antes, eu quero mandar um grande abraço a você, telespectador, por mais esse dia, por mais esse momento de vida, felicidade, porque todos nós, nos dias de hoje, precisamos, com toda certeza, agradecer a Deus por mais um dia de vida, louvar por mais um momento na presença do Senhor. Bem, no dia de hoje, no nosso Saudações TED, um grande abraço, está mandando aqui o nosso entrevistado de hoje, você vai ver já quem é. E assista, siga o nosso programa nas redes sociais, tá bom? @Instagram, saudações, @saudações, né? No Instagram, no Facebook e no YouTube. Não perca o programa. Um grande abraço a todos vocês. Bem, meus amigos, o entrevistado de hoje é Misael Rocha, advogado criminalista, casado com dona Thalita Rocha, também advogada. Ainda não tem filhos, né, Misael? Ainda não. Tá aguardando, tá esperando, tá planejando, tá correndo atrás? Já estamos planejando, em breve, em nome de Jesus Cristo, teremos aí a prole para dar sequência. Nós estamos vivendo uma crise muito grande, seja bem-vindo ao programa, dirija-se aos nossos telespectadores. Nós estamos vivendo uma crise muito grande. Isso é para, no momento que você saudar os telespectadores e já entrar no assunto. Nós estamos vivendo uma crise muito grande na advocacia, no mundo, de modo geral. Faz para a gente uma análise desse momento da pandemia para cá, como era antes, se você puder fazer, e fala para a gente também da sua expectativa, advocacia, sempre pegando o mundo, esse momento atual do mundo, do Brasil e da advocacia. Seja bem-vindo. Primeiro, queria agradecer, Moreira, mais uma vez por esse espaço. Queria cumprimentar toda a equipe desse programa Saudações, na pessoa do professor e doutor Ted Anderson. Um grande abraço e meus parabéns pelo trabalho que vem desenvolvido à frente aqui da televisão, com esse programa que difunde bastante conhecimento jurídico para toda a sociedade maranhense. Queria também saudar todos os telespectadores que estão aqui nos assistindo. É um prazer enorme falar um pouco sobre a nossa experiência e a nossa visão da advocacia. Bem, além da pergunta que Moreira fez, todas as perguntas de Moreira, elas são perguntas sempre muito atuais. E o contexto que nós vivemos da advocacia hoje, da advocacia pós-pandemia, é um contexto que, infelizmente, percebemos uma desvalorização do advogado. Essa desvalorização ela é um recorte apenas da realidade, ela não é generalizada por decisões, por tomadas de opiniões públicas que nós vemos na mídia, da advocacia ser cada vez mais como se fosse destinada a um espaço que não é o espaço da Constituição. A advocacia, depois da pandemia, eu diria que a virtualização trouxe para a gente mais tecnologia, trouxe mais eficiência e trouxe uma certa agilidade no trato processual. Porém, pós-pandemia, também nós percebemos a dificuldade de vários advogados conseguirem voltar seus escritórios ativos. Dos advogados conseguirem que esses escritórios funcionassem normalmente pós-pandemia, a dificuldade que a advocacia mais experiente encontrou de lidar com os sistemas de tecnologia e de virtualização, e isso trouxe, infelizmente, para o nosso seio, para o mundo jurídico, situações que a advocacia não estava acostumada a vivenciar. Então, eu acredito que é um período de desafio pós-pandemia e acredito que é um período que a advocacia tem que se modernizar, que a advocacia precisa, mais uma vez, lutar por suas prerrogativas para que possamos acompanhar essa evolução 4.0 industrial, virtual e cibernética do mundo, com a inteligência virtual agora, que precisamos acompanhar essa transformação da advocacia. Vamos lá, vamos trazer para o advogado maranhense. Em crise, grandes escritórios no sul do país. Com a pandemia, a maioria dos escritórios fecharam. Com a pandemia, todo mundo foi para casa, juiz foi para casa, promotor foi para casa, defensor foi para casa, nem todo mundo voltou. Mas os advogados foram para casa, foram fechados muitos escritórios. De lá agora, ou vão para o fórum, para as salas da OAB nos fóruns, que aqui em São Luís está bem aparelhada, ou estão trabalhando em casa.
Vou dar um exemplo. Os bancos fecharam sem audiência, sem agências recentemente. E do sul do país, direto, os grandes escritórios estão fazendo audiência. É comum ver juiz dizer assim, rapaz, hoje eu tive audiência com advogados de grandes bancos, de grandes planos de saúde, direto de São Paulo. É comum isso, juiz a falar. Nós tínhamos a figura do juiz audiencista, do advogado audiencista, do advogado e da advogada diligencista, e tínhamos a Justiça do Trabalho tratando o advogado, porque as salas do Fórum Astolfo Serra, tanto ali na Praça Deodoro, décadas atrás, quanto na Areinha, eram lotadas, dou só um exemplo. A Justiça do Trabalho agora recentemente se pronunciou no sentido de que o advogado não é mais indispensável para a tramitação, para a tramitação de processos, para protocolo de pedidos e também para a materialização da justiça. Afinal de contas, esse artigo 133, para que serve se o advogado é indispensável à administração da justiça? E a OAB está fadada ao fracasso? Já está. Mas está fadada à falência também? Olha, como eu falei no começo, são recortes que nós percebemos que a advocacia vem sendo desvalorizada. Nesse caso específico, nós tivemos uma decisão em um processo trabalhista em que o advogado alegou não poder se fazer presente na audiência e justificou bem fundamentado a sua ausência nessa audiência. E a juíza, uma juíza de primeiro grau, deu um despacho alegando que a advocacia era dispensável para a realização daquele ato, para a realização daquela audiência. É preciso trazer como premissa que existem possibilidades de postulação perante o Poder Judiciário sem advogado no Brasil. São elas pelos juizados especiais, pelo habeas corpus, que lida com o direito de primeira dimensão, a ser a liberdade, e na Justiça do Trabalho. Porém, com o advogado habilitado nos autos, o cidadão que não tem tanto conhecimento técnico e jurídico, ele vê no advogado a efetividade do seu direito. Ele vê no advogado a esperança daquele direito ser contemplado e de ter justiça naquele caso. Quando, nesse pequeno recorte que não traduz aquilo que a advocacia é, mas nos traz uma visão de como a advocacia vem sendo tratada por algumas autoridades públicas, nós vemos uma decisão que, na verdade, é inconstitucional, uma decisão que é uma afronta ao Estado democrático de direito e uma decisão que não está ao nível daquilo que a advocacia merece no Poder Judiciário. Então, a advocacia ela é indispensável para a administração da justiça. E isso nos traz uma pergunta, Moreira, se nós somos parte realmente dessa administração. Porque o que eu percebo hoje do Poder Judiciário, pós-pandemia, contextualizando com a primeira pergunta, é que nós temos vários sistemas virtuais. Agora temos um novo sistema unificado das execuções penais. Quem é que alimenta esses portais judiciários? Quem é que alimenta o próprio Poder Judiciário, se não é a advocacia? A advocacia sequer é consultada de como serem elaborados esses sistemas que a advocacia tem acesso para postular em nome do cidadão. Então, eu percebo que esses pequenos recortes trazem para nós um alerta de que a advocacia não pode ser tratada dessa maneira e que precisamos lutar pelas nossas prerrogativas. Então, vamos tocar no seguinte ponto. Algumas autoridades têm verdadeiros geris aos advogados. A gente pode até fulanizar. O advogado tal não gosta do juiz tal, do promotor tal, o juiz tal não gosta do advogado tal. Mas, em regra também, sem esta fulanização, a relação entre a advocacia e a magistratura não é boa. Há relações entre advogados e magistrados, não estou falando das promíscuas, Sim. que a gente vê denunciar por aí, onde o advogado trabalha com o juiz. Eu tenho, por exemplo, várias decisões, vários atos ordinários em que o juiz convoca o advogado na hora do saneamento compartilhado, ou até só do próprio juiz, onde ele invoca aquelas razões e princípios que conhecemos de cooperação entre as partes, pedindo para que, no sentido, o advogado estabeleça, digamos assim, que tipo de prova ele quer, que momento ele quer abordar. É uma forma. Mas o que está acontecendo hoje? Que nós vivemos um verdadeiro momento de horror em que a OAB está
vinculada no Brasil inteiro, isso não é aqui, em alguns momentos, com algumas pessoas, a sua gestão com determinadas situações que atingem a advocacia, que nos colocam em risco. Advogados sendo assassinados na porta do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? O que está acontecendo e o que aconteceu para que a gente chegasse nessa situação que temos hoje, em que a advocacia é refém da sua própria instituição? O que foi que houve? Moreira, é uma situação que, para nós comentarmos, que nós militamos, inclusive, na política de OAB, ela é dura, mas nós vivemos aquilo que, infelizmente, nós plantamos enquanto advogados. Porque assim? Nós temos uma instituição, um Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB, Moreira, tem uma renda quase que bilionária, com 3 exames de ordem por ano e com anuidades de 27 seccionais por todo o Brasil. Nós temos seccionais, como Minas Gerais e São Paulo, que tem mais de 300 mil advogados, certo? Então, nós temos uma receita gigantesca. Eu pergunto, quando foi que nós cobramos transparência do Conselho Federal? O Conselho Federal, se você entrar no site do Conselho Federal da OAB e for no portal da transparência, vai perceber que todas as informações estão desatualizadas. Então, nós temos uma instituição grande, uma instituição que tem história, só que a advocacia cresceu bastante devido à proliferação dos cursos jurídicos no país. E nós parece que perdemos um pouco da fiscalização, do controle, até mesmo de postular em nome da OAB postular em nome do advogado. Como que nós chegamos nesse patamar de termos uma instituição grande que não reconhece mais os seus? Essa é a grande pergunta. E nós, a advocacia brasileira, temos culpa nisso, pois nós elegemos os nossos representantes e parece que nós não estamos cobrando da OAB a efetividade, o cumprimento do nosso Estatuto da Advocacia. Porque a OAB tem estrutura, a OAB tem pessoal e a OAB tem um Conselho Federal, conselhos seccionais aptos a dar qualquer resposta rápida para a sociedade brasileira e para a advocacia. A advocacia ficou na OAB, que eu falo, os gestores, ficou muito glamourizada desde Felipe Santa Cruz. Ficou algo muito próximo de partidos políticos e algo muito distante da advocacia. Veja bem, a OAB é uma instituição que protocolou nos últimos 10 anos pelo menos 2 pedidos de impeachment. Ela pede tanta democracia para fora dela e para dentro nós sabemos bem que a OAB está desorganizada, eleitoralmente falando. Nós, em 2021, quando terminamos o período eleitoral, nós fomos a única chapa que eu tenho conhecimento que enviamos naquela época um requerimento à OAB para prestarmos conta da nossa campanha. A resposta que nós obtivemos da OAB foi que não havia nenhum provimento ainda, nada no Conselho Federal e nada no Conselho Seccional apto a regulamentar essa prestação de contas. E como é que foi a OAB que pautou no Brasil a criminalização do Caixa 2? Como é que essa instituição pede tanto para fora e dentro não vê o que está acontecendo? Nós vamos falar disso já já. A gente volta já já com o programa Saudações, hoje comigo, Moreira Serra, entrevistando o advogado criminalista, Misael Rocha Júnior. Um instante só. Bem, segundo bloco do programa Saudações comigo, Moreira Serra. Um grande abraço à professora Ivane Rodrigues, do Saudações Mulher. Ao meu amigo Ted Anderson, do Saudações Tradicionais, que ele é o fundador do programa. E quero mandar um grande abraço aos colegas. Eu ainda vou voltar àquele clubinho que a gente chegava aqui, botava vídeo dos colegas na televisão, né? Mandando um abraço para os colegas aí na rua. Meus amigos Joel Aguiar, meu amigo Sérgio Aranha, um grande abraço. A doutora Will Ferreira, minha colega de escritório, um forte abraço. Tudo de bom para a senhora. Ao meu amigo, tá aqui, bem aqui, Rocha Júnior, tá aqui, Rocha Júnior, Juvencio Júnior, Aldenor Rebouças, mas sobretudo uma pessoa pela qual tenho uma admiração, um amor muito grande, me viu garoto. Josemar Pinheiro, um dos maiores advogados
que esse Maranhão conhece, jornalista, radialista, amigo pessoal de ninguém menos que Leonel de Moura Brizola, fundador do PDT, ele fundador do PDT e uma pessoa fantástica de uma história muito grande. Vamos trazer eles aqui, vamos trazer ele, a família Risse, todo mundo desse time antigo, a família Calado, todo mundo. Bem, retornando à nossa conversa. Você queria fazer uma observação a respeito da primeira pergunta que eu te fiz? Eu também entrei assim embalado, preocupado com o tempo do programa. Deixa eu te colocar aqui. Tem alguma coisa a acrescentar naquela pergunta, naquela primeira resposta? Fazer uma observação? Na verdade, eu queria fazer uma observação que as dificuldades, como tu bem perguntaste, sobre a pandemia, esse período pós-pandemia, a advocacia sempre foi muito difícil, Moreira. Muito. A advocacia sempre foi muito difícil. A advocacia depende de sacrifício, acordar cedo, dormir tarde, estudar todo dia, fazer boas peças, tratar bem o juiz, ir ao fórum, tratar bem os serventuários. Tudo isso faz parte do jogo. Depois dessa colocação, eu me dou por integralizado no teu comentário. Só queria acrescentar isso. Não, a coisa que acrescentar o quê? Não, mas... Que a advocacia é isso, realmente ela sempre foi difícil, fazendo justiça não só ao período antes ou pós-pandemia que nós enfrentamos, mas hoje nós temos a dificuldade de integrar toda a advocacia nessa evolução, porque hoje a advocacia está sendo coadjuvante e não protagonista de todos esses sistemas processuais, plataformas digitais e da própria postulação perante o Poder Judiciário. Então vamos falar de fora. A gente vai continuar já falando de OAB, vamos falar de fora. Eu vou dizer para você, e você sabe como eu entro no fórum desde o dia que pedi exoneração do cargo e era funcionário constitucionalmente ali no posto, né? Na Universidade Federal do Maranhão, que eu entrei antes da Constituição de 88. Tem um 8 anos antes, não é verdade? E eu larguei, pedi exoneração do cargo de jornalista para ser só advogado na minha vida, fui só advogado. Na década de 90. Deixa eu lhe dizer uma coisa, vamos parar aqui para pensar. Eu entro no fórum, cumprimento todos os serventuários, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza, as meninas do cadastro, vou nas salas, cumprimento todo mundo, subo, vou despachar com o juiz, vou despachar com o promotor, com quem quer que seja. E visito os colegas. Mas o tempo disso parece que já passou e o fórum era cheio. Antes da pandemia, era uma multidão de gente. Hoje os fóruns estão vazios. Você, ainda jovem, começando, mas já com muita experiência, você já tem muito tempo de advocacia, tem um nome nela, na advocacia criminal. O que reserva para o futuro? Você ainda imagina ver os fóruns assim, as pessoas correndo, as ações, todas elas presenciais, os despachos com os magistrados, com os serventuários, com os secretários judiciais? Como é que você espera ver a advocacia daqui a uns anos? Eu vejo um horizonte na advocacia, porque eu vejo que nela ainda persistem advogados que postulam em nome da advocacia. Nós estamos todos muito ocupados postulando em nome de nossos clientes e temos que acompanhar essa evolução virtual. Os fóruns serem cheios como antigamente é algo que nós não vemos hoje mais tanta possibilidade de como era outrora. Por quê? Porque o sistema digital ele veio para ficar. Nós temos que fazer uma reflexão sobre se ele é bem-vindo em todas as áreas do direito, em todas as varas do fórum, para todas as ocasiões. Eu acho que a gente não pode ter esse generalismo de todos os procedimentos serem virtualizados. Mas uma realidade é, a virtualização do Poder Judiciário, ela veio para ficar, e eu acredito que dentro disso também está o horizonte da advocacia. Desde que a advocacia participe ativamente da construção de todo esse procedimento, do PJE, do seu da execução penal, da plataforma que o Estado do Maranhão, inclusive, está criando agora para regular as vagas prisionais. O horizonte da advocacia que nós precisamos, que nós lutamos e que nós queremos ver, depende da atuação firme em defesa da advocacia. Se nós tivermos isso hoje, amanhã nós ainda teremos, talvez não fóruns cheios, mas teremos um Estado onde o acesso à justiça é garantido, é ágil e a cidadania é bem representada pela advocacia. Vamos falar de comarca do interior.
Triste Vamos falar realidade. do interior do Maranhão. Eu conheço unidades jurisdicionais que não têm 5, vamos lá, 5 unidades jurisdicionais com 5 juízes diferentes. Mas um está em Alcântara, o outro está em São Bento, o outro está em Pinheiro, o outro está em não sei aonde, mas não tem naquela unidade, né, nenhuma dessas 5, juiz titular. Como é que você pode, num estado tão pobre, não abrir novas unidades jurisdicionais e ainda fechar outras, como é o caso do Maranhão? E eu ainda acrescento, e ainda abrir 7 vagas no segundo grau. Eu acredito que se a advocacia no Maranhão fosse um pouco mais organizada e se a nossa direção da ordem fosse um pouco mais comprometida em melhorar os índices de acesso à justiça nesse estado, se tivesse uma pauta digna do nome da OAB para aprimorar o sistema de justiça maranhense, nós não estaríamos vivendo esse caos que nós temos hoje no primeiro grau do estado do Maranhão no interior. Nós temos hoje mais de 20 varas, se eu não me engano, criadas e ainda não implantadas. Algumas até já foram Ou canceladas. seja, isso também. e outras, inclusive, foram unificadas para que não dessem, Sim. não fossem criadas a nova vara, a unidade jurisdicional que seria criada. O que nós temos com isso? Eu sempre falo do CNJ em números, porque o próprio Conselho Nacional de Justiça avalia o desempenho do Poder Judiciário. Mas, mais uma vez, uma crítica. Várias perguntas ali poderiam ser feitas naquele manual pela advocacia para aprimorar a qualidade da justiça e não é feito. No estado do Maranhão, nós temos uma média que tem melhorado, isso é um fato, mas a gente tem mais de 70% de congestionamento de todos os processos. Sim. Ou seja, de tudo que se entra no estado do Maranhão, no Poder Judiciário do Maranhão, perdão, 70% já entra congestionado. Não se consegue dar vazão. Uma vez tu falaste muito bem de criar uma comissão sentenciante, dos antigos mutirões, ou seja, nós precisamos de medidas aptas a destravar a pauta do Poder Judiciário maranhense, porque isso traz mais atraso para a nossa realidade econômica. Inclusive. Então, vamos lá. A gente fala aí para o tribunal, para o Poder Judiciário, os advogados já estão lá, você tem hoje vários desembargadores, inúmeros assessores que foram até recentemente advogados, isso é ciclo. Mas a justiça não se aproxima da advocacia, muito pelo contrário, tenta de todas as formas até inibi-la. A advocacia hoje está criminalizada. Advogado responde em inquérito porque reuniu em seu escritório quando os colegas foram levar a ele uma determinada causa e lhe mostraram uma decisão, se eu não me engano, que já existia. Né? E eu lhe pergunto, que já existia, ou seja, deveria ser conhecida. Né? Eu lhe pergunto, como é que a gente vai fazer essa aproximação e ajudar a justiça a ser melhor para o jurisdicional, ou seja, a jurisdição ser entregue de forma ágil, competente, célere e de forma correta, dando a cada um aquilo que se espera, o que é seu, sem entrar na questão filosófica do que é meu, do que é seu. Entendeu? Como é que a gente pode fazer isso, na sua opinião? E de que forma? Esquece o AB. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você, Misael, eu, Moreira Serra, o advogado que está ali no campo. Porque está difícil advogar, muitos advogados com grandes dificuldades, porque seus escritórios foram fechados. Como é que você pode fazer, o que você pode fazer para, junto ao Poder Judiciário, ajudar a melhorar esse fluxo, esse trânsito, para que a gente se aproxime mais do Judiciário, para melhorar, e também do jurisdicionado, para ter clientela, levar o que a gente tanto diz que leva, postular em nome de outro. Olha, eu compreendo muito bem a tua fala e vejo a dor que traz falar disso sendo advogado, mas nós não precisaríamos de aproximação com o Poder Judiciário para termos respeitadas as nossas prerrogativas. O Poder Judiciário é um poder, de fato, da República, mas é um poder que, sobre todos, ele observa a supremacia da lei. Se a advocacia, como tu falou, que pode fazer o Misael, que pode fazer o Moreira, eu falo, nós temos exemplos no Maranhão, o colega Juvencio, o doutor Aldenor, postular perante o Poder Judiciário em defesa dos nossos interesses, em defesa da advocacia, em defesa da sociedade maranhense. O Poder Judiciário, Moreira, eu não diria que ele é um violador de prerrogativas. Eu também acho que não. Eu não diria isso. Eu diria que falta, e aí que eu vou me resgatar de novo ao AB, porque eu não consigo me desvencilhar desse assunto, eu não acredito nessa política que nós temos nacional e maranhense de defesa de prerrogativas. Defesa de prerrogativas é um assunto que só vai prosperar no Brasil e o Brasil vai entender a importância das prerrogativas quando for algo dialogado.
para o servidor pensar que não é um privilégio do advogado, para o delegado de polícia pensar Sim. que o advogado não quer embaraçar a instrução processual, para o juiz pensar também que o advogado não está ali para ser um óbice à sentença judicial que vai sair. Nada disso. Nós precisamos que os servidores, que o Poder Judiciário, que o Ministério Público compreendam as prerrogativas. Isso só vai ser possível se isso for dialogado com as instituições. Entre as instituições em defesa não da advocacia, mas do jurisdicionado. Nós temos 3 minutos ainda e eu gostaria que você me fizesse, então, que eu tenho que trazê-lo aqui mais vezes, porque eu reputo uma grande liderança na advocacia. Obrigado. Sempre disse isso. Não digo isso para agradar você, nem para desagradar ninguém, né? E muito menos você, porque sou muito crítico a determinadas posições suas, a determinados pensamentos, e estou sempre ligando para você e para outros colegas, e dizendo, olha, a gente precisa ir no tribunal, a gente precisa ir no Ministério Público, a gente precisa sentar com os advogados, a gente precisa ir na OAB. Muito embora a gente vá lá e a OAB nunca nos ouça. A gente vai lá, dá um abraço, porque tem parte da OAB que funciona. 90% não. Nessa questão das prerrogativas não funciona, não vejo nada. Você pode até ver, não vejo, mas deve estar lá. A gente tem 2 minutinhos. Manda a tua mensagem para os advogados, porque quando eles veem um advogado bem-sucedido, como você, que acorda cedo, dorme tarde, aquilo que eu já falei, isso é advocacia. Eu digo sempre para os meus filhos. Manda uma mensagem para essa garotada que está aí, essa velharada que perdeu a esperança, que tem uma velharada como eu que perdeu a esperança também. Manda essa mensagem. Olha, eu queria primeiro agradecer novamente o espaço, queria agradecer ao Moreira, queria agradecer ao Ted Anderson e toda a equipe do Saudações. E a minha saudação para a advocacia, nesse momento, é a seguinte: a gente sempre fala muito de violação de prerrogativas, nós falamos muito sobre aquilo que a OAB deveria ser, como a advocacia deveria ser valorizada, mas eu queria dizer que a advocacia, os advogados precisam também, a advocacia precisa pagar as contas, a advocacia precisa ser feliz, a advocacia precisa prosperar, a advocacia precisa voltar a sorrir, precisa voltar a se encontrar no fórum, a advocacia precisa ser novamente aquele instituto radiante da Constituição Federal, que traz luz, como bem fala o hino do Maranhão, que é o sol da onde sai a justiça, para todo o povo maranhense, para todo o Brasil. E para isso, meus amigos, nós não podemos desistir. Parecem que querem fazer tudo contra nós e contra a OAB. Mas enquanto estiverem advogados aptos e dispostos a lutar pela advocacia, eu tenho certeza que teremos todos os dias melhores e com muita prosperidade para a advocacia maranhense. E eu agradeço a Misael Rocha Júnior, a Thalita Rocha e a todos os colegas que junto comigo fizeram esse programa, sobretudo a equipe aqui da Band, aqui da TV Bandeirantes, aqui do nosso Saudações. Comigo hoje Moreira Serra, mas sempre sob a coordenação do Dr. Ted Anderson. Não deixe de assistir o programa no YouTube, já. Ele já está no YouTube. Não deixe de assistir e a gente volta na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom. Guigui, um beijão, meu filho.